Olá! Hoje vamos falar sobre algo que acontece a cada segundo, mas que quase nunca paramos para pensar: a respiração. E o que vamos descobrir aqui é a conexão poderosa e muitas vezes subestimada que ela tem com o funcionamento do nosso corpo inteiro. Para começar, vamos lançar uma pergunta que, olha, desafio que a maioria de nós acredita sobre perda de peso. Pense um pouco. Quando alguém emagrece, digamos, 10 quilos de gordura, para onde essa massa toda realmente vai? Vira energia? Vira calor? Simplesmente desaparece? Pois é, a resposta é bem mais surpreendente do que parece. E aqui a gente coloca o mito contra a realidade. A ideia que todo mundo tem é que a gordura simplesmente queima, né? Vira energia e pronto. Só que a realidade, seguindo a lei da conservação da massa, é bem diferente. Aquela matéria toda tem que ir para algum lugar. E ela vai. Ela se transforma em dióxido de carbono e água. E a maior parte dessa massa, a gente expira. É isso mesmo, a gordura que a gente perde sai literalmente pela nossa respiração, pelos pulmões. Pois é, essa revelação já nos leva direto para o nosso primeiro tópico. Os pulmões, acredite se quiser, são o principal órgão para a gente excretar gordura. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga o emagrecimento, não é verdade? Vamos dar uma olhada nos números para a coisa ficar mais clara. Para metabolizar 10 quilos de gordura, o corpo precisa inalar quase 29 quilos de oxigênio. E o que sai disso tudo? Bom, saem 28 quilos de dióxido de carbono, que a gente solta pela respiração, e 11 quilos de água. O ponto-chave aqui é que a massa tem que sair do corpo. E a principal porta de saída para a gordura é o CO2 que a gente expira. Ok, mas para entender como essa mágica toda acontece, a gente precisa saber que respirar não é uma coisa só. Na verdade, são dois processos que estão super ligados, mas são bem diferentes um do outro. Vamos mergulhar nisso agora. Primeiro tem a respiração pulmonar, que a gente também chama de ventilação. Essa é a que todo mundo conhece, né? O ato mecânico de puxar o ar para dentro e soltar para fora. É o básico, encher e esvaziar os pulmões. É o nosso sistema de entrega e de retirada de gases. E aí, do outro lado, tem a respiração celular. Essa aqui já é bem diferente. É um processo microscópico que acontece lá dentro de cada uma das nossas trilhões de células. É aqui que a mágica de verdade acontece, sabe? É o motor do nosso metabolismo, onde a comida vira a energia que a gente usa para viver. Essa tabela aqui resume bem a diferença entre as duas. A pulmonar acontece nos pulmões e a função é trocar gases. A celular acontece lá nas mitocôndrias dentro das células e serve para produzir energia, o tal do ATP. Uma é um processo mecânico, a outra bioquímico. Elas trabalham juntas, mas cada uma com a sua função. E essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. A respiração pulmonar, ela não trabalha por conta própria. Ela é basicamente uma serva das nossas células. São as células que mandam. Se elas precisam de mais oxigênio e de se livrar de mais CO2, o cérebro manda o recado e os pulmões aceleram. É uma relação de mestre-servo, onde as células são as mestras. Beleza, então agora vamos entrar de cabeça na fábrica de energia do corpo. Como é que as nossas células fazem? Exatamente para criar energia que nos mantém em movimento, pensando, enfim, vivendo. A resposta para isso está numa molécula chamada ATP, ou trifosfato de adenosina. Pode pensar no ATP como se fosse o dinheiro da célula. É a moeda de energia universal. Qualquer coisa que o corpo faz, um músculo que contrai, um pensamento, uma batida do coração, tudo isso tem um custo e é pago com ATP. O processo para criar esse ATP a partir da comida usando oxigênio é o que a gente chama de respiração aeróbica. E funciona tipo uma linha de montagem, com 3 estágios. Primeiro, a glicólise, que racha a glicose. Depois, o ciclo de Krebs, que continua esse trabalho. E é aqui, olha só, que é produzido o CO2 que a gente solta na respiração. E por último, a fosforilação oxidativa, que é onde vem o grande pagamento, a maior parte da energia. Mas e o oxigênio? Onde ele entra nisso tudo? O papel dele é absolutamente crucial. Pensa assim, no final da linha de montagem, o oxigênio é o faxineiro. É ele que pega os elétrons usados e limpa a área. Sem oxigênio para fazer essa limpeza, a linha de produção inteira simplesmente para, fica tudo engarrafado. E a eficiência disso é impressionante. Usando oxigênio, uma única molécula de glicose consegue gerar umas 32 moléculas de ATP. Agora compara isso com um processo sem oxigênio, que só rende 2. A diferença é absurda, é gigantesca. E esse ganho de eficiência não é só um detalhezinho, não.
é considerado simplesmente o maior salto de eficiência metabólica na história da vida no nosso planeta. Foi isso que abriu as portas para a evolução de seres complexos como nós. Mas a história não para por aí, na produção de energia. A respiração tem outras funções críticas, quase como se fossem superpoderes, que a gente muitas vezes nem imagina. Superpoder número 1. A respiração regula o pH do sangue. É isso mesmo. Só de ajustar a velocidade com que a gente solta o CO2, o corpo controla a acidez do sangue de minuto a minuto. E isso é vital, porque as nossas enzimas, que fazem tudo funcionar, são super sensíveis e só trabalham numa faixa de pH bem específica. Agora, o superpoder número 2 é ainda mais fascinante. A respiração é uma coisa única no nosso corpo. É automática, mas a gente também consegue controlar de propósito. E é isso que faz dela uma ponte, um acesso direto ao nosso sistema nervoso autônomo. Sabe? Aquele sistema que cuida das coisas que a gente não controla, tipo o batimento do coração, a digestão. E esse sistema tem basicamente 2 modos de operação. Tem o sistema simpático, que é o modo luta ou fuga, ele acelera tudo e prepara o corpo para ação. E tem o parasimpático, que é o modo descansar e digerir. Ele desacelera e ajuda o corpo a relaxar e se recuperar. E aqui está o elo, a conexão direta. Quando a respiração fica rápida e curta, ofegante, como quando bate uma ansiedade, isso ativa o modo luta ou fuga. E o contrário também é verdade. Uma respiração mais lenta, mais profunda, isso ativa o modo descansar e digerir, que vai acalmando o corpo todo. E aí a gente chega na parte mais poderosa disso tudo. Se a nossa respiração consegue influenciar nosso estado nervoso e nosso metabolismo, isso quer dizer que a gente tem uma ferramenta de controle. Uma ferramenta que está literalmente bem debaixo do nosso nariz. O ponto principal é essa natureza dupla da respiração. Ela funciona no piloto automático, mas a gente pode pegar o volante a qualquer hora. Nenhum outro processo vital do nosso corpo dá esse acesso, essa porta de entrada tão direta para o controle. E aqui está a grande sacada. Quando a gente escolhe como respirar, não estamos só movendo o ar para dentro e para fora. A gente está mandando sinais diretos para o cérebro e para o corpo. É como usar o mecanismo de biofeedback mais poderoso e acessível que existe para mudar de propósito o nosso estado fisiológico. Sair de um estado de estresse e ir para um de recuperação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se uma única respiração, uma única mudança no jeito de respirar pode ter um efeito tão imediato e profundo na nossa fisiologia, qual é o potencial completo dessa ferramenta que a gente carrega conosco a cada segundo de cada dia?